Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos e por aqueles também ainda que não se inscreveram no canal. Peço que se inscrevam, compartilhem os conteúdos postados na plataforma do YouTube. Deixe seu like, seus comentários com respeito e vamos que vamos. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo passado, eu quero continuar trazendo a segunda parte desse estudo que tem como tema Só é filho do Eterno quem crê? Parte 2. Veja que eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Porque tem pessoas que se confundem. Observem o ponto de interrogação. Só é filho do Eterno quem crê? Eu aqui não estou afirmando nada. Já quero deixar bem claro, não estou afirmando isso. Que só é filho de Deus quem crê. Não. Só é filho do Criador, do Pai dos Espíritos quem crê. Não, eu não estou afirmando isso. Tá bom, meus irmãos? Então, se alguém defende esse entendimento, esse raciocínio aí, que só é filho do Eterno quem crê, ou pela fé, esse entendimento não faz sentido. Volto a repetir o que eu falei no estudo passado. Isso é um erro grotesco, né, de interpretação, de entendimento. Entendeu? Então, a fé, o crer, é um conceito como revelação da fidelidade de Deus. Desculpa, vou repetir. A fé, o crer, é um conceito como revelação da fidelidade do Eterno. Entendeu? Não é algo meritório. Entendeu? Não é algo meritório, não é uma meritocracia, de maneira nenhuma. Entendeu? Para ser filho, para ser salvo, para ser justificado. Não, meus irmãos. Então, etc, e etc. Alguém pode dizer, mas o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 3, versículo 26, né, Paulo fala que mediante a fé em Cristo, todos eles eram filhos. Sim, Paulo está escrevendo para uma comunidade de judeus e gentios. Veja bem, presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma comunidade de judeus e gentios. Mas o texto em si, Paulo não está afirmando que só é filho de Deus quem crê. Veja, vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Vamos lá? Vamos lá. Pois todos vós, esse vós aqui se referia a judeus e a gentios. Paulo está escrevendo para a comunidade dos irmãos da Galácia. E nessa comunidade havia judeus e gentios. Então esse todos vós se referia aos gentios e aos judeus. Aí ele diz aqui, ó, pois todos vós sois filhos de Deus, do Eterno, do Criador, do Pai dos Espíritos. Aí ele continua, mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, em outras traduções a gente vê aí, se eu não me engano, mediante a fé de Cristo, seria mais correto. Então, meus irmãos, observem que o apóstolo Paulo não estava afirmando aqui que só era filho de Deus quem cresce pela fé. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está fazendo acepções de alguns que
criam, né? Aqueles que creiam, né? Que criam, né? É isso aí? Será que é a palavra certa mesmo? Aqueles que pela fé eles acreditavam, né? Eles creram, né? Ou seja, Paulo não estava dizendo que aqueles que creram só era filho de Deus aqueles que creram. E aqueles que não creram não eram filhos de Deus. Paulo não está afirmando isso, meus irmãos. De maneira nenhuma. Falo com conhecimento de causa. Entendeu? Então, Paulo estava aqui afirmando com toda a convicção que a fé e o batismo em Cristo, ou seja, em Yahshua ou em Yeshua, entendeu? Colocavam todos como uma família espiritual, uma família do Eterno, do Pai dos Espíritos. E esses todos aqui, entendeu? Incluía aqueles que, tanto judeu como grego, que eram os gentios, como escravos e libertos, como homem e mulher. Entendeu? Então esses todos aqui incluíam isso aqui que Paulo fala, ele dá a continuidade, o complemento no versículo 27 e o 28. Entendeu? Então, de maneira nenhuma, o apóstolo Paulo não estava dizendo que só era filho de Deus aqueles que creram. Entendeu? Não. E em nosso tempo só é filho de Deus aqueles que creem. Aqueles que não crerem não é filho de Deus. Quem foi que disse isso, doutor? De maneira nenhuma, meus irmãos. Isso é um erro grotesco de interpretação. Entendeu? Então, dava a eles, aqueles que creram, aqueles que pela fé creram, dava a eles, a todos, judeus e gentios, uma nova identidade, uma nova filiação de filhos, independentemente de suas origens, ou status, entendeu? Sociais, etc, etc. Entendeu? Então era isso que o apóstolo Paulo estava afirmando aqui, categoricamente. O que Paulo queria dizer, através dessa carta, que por eles, todos, por estares unidos a Cristo, crer no que Cristo fez na cruz, entendeu? Não havia mais distinção entre judeus e gregos, escravo e livres, homem e mulher, incluía ali os judeus e os gentios da sua época. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. O texto não está dizendo, Paulo não estava afirmando, volta a falar, que só eram filhos de Deus aqueles que crescem pela fé. De maneira nenhuma, meus irmãos. De maneira nenhuma. Entendeu? Então, pois, todos eles são um em Cristo, ou seja, todos eles se tornaram um em Cristo, judeus e gentios. Veja o versículo 27. Vamos lá, vamos ler o 27. Vamos ler o 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, do Eterno, mediante a fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez. Aí ele continua, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, olha, vos revestistes. Aí o versículo 28. Nisto não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós, tá vendo? Todos vós, judeus e gentios, eram os gregos, o homem e mulher, ou escravo e livre, tá entendendo? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, em Yeshua ou em Yahshua, como você quiser falar. Então observe, meus irmãos, como isso é claro. Então o texto não fala que só era filho de Deus quem cresce, não, pela fé, não, de maneira nenhuma. Então o texto em si não está dizendo, afirmando que só eram os filhos de Deus quem cresce pela fé, não. Se alguém pega essa passagem, volta a falar e afirma, entendeu? Isso é um erro grotesco, um erro muito grande. Ser filho não depende só porque eu creio.
Não. Ou porque você crê, ou porque nós cremos. Não. Ser filho, você é antes do crer. Antes da fé, você já era filho, meus irmãos. Oh, glória! Só que nós não sabíamos. O crer, a fé, ou seja, o que nos faz ser, não é o que a gente crê. Oh, glória! O crer não faz você ser. A fé não faz você ser. Entendeu? Você é filho, você é justificado, você é salvo. Não é porque você crê, meu irmão. Não é pela sua fé. É pelo que foi feito antes de vir. O crer e a fé. Oh, glória, meu irmão. Então, ou seja, eu vou explicar melhor. O crer nos faz perceber, entender, compreender que nós já somos, oh glória, independente se eu creio ou não, independente se eu tenho essa fé ou não, se eu tenho esse entendimento. Porque tem muitos filhos de Deus aí que não crê, mas são filhos. Tem muitos filhos de Deus aí, do eterno, entendeu? Que não crê, não tem essa visão que nós temos, mas são filhos. Porque nada pode mudar a fidelidade de Deus, a infidelidade deles, o não compreender, o não entender, entendeu? Não pode anular o que já foi feito. Oh, glória, meu irmão. Então veja, ó, não precisamos crer para ser. Nós já somos, mesmo sem crer. Porque o crer é para a gente entender, compreender, e aí a gente entra no descanso, no repouso, meus irmãos. Como isso aqui é claro, entendeu? Então veja, nós cremos pela fé em Cristo para saber, compreender e entender que tudo já foi feito por Ele, tudo se cumpriu nele, entendeu? Então veja, é aí que acontece a metanoia. A metanoia é o fruto do reconhecimento nosso, do homem, da fidelidade de Deus. Eu vou repetir, a metanoia é o fruto do reconhecimento nosso, do homem, dos filhos de Deus, pela fidelidade de Deus. Entendeu? Metanoia é um termo grego para uma profunda mudança de mente, mudar o pensamento, meus irmãos. Então, crer não é para se tornar algo. Crer não é para você ser justificado. Crer não é para você ser salvo. Crer não é para você ser filho, não. O crer é só para você entender e compreender e conhecer que tudo já foi feito, que nós somos filhos, não só porque a gente crê, não. Porque tem muitos filhos aí que não são filhos, assim, ou seja, que não crê nesses entendimentos, que não crê, não tem essa fé que nós temos, não tem esse entendimento, ainda não aconteceu a metanoia. Você vê que os nossos irmãos do sistema religioso, hoje eles dizem que são filhos, amanhã pode deixar de ser. Eles podem hoje estar salvos, amanhã pode deixar de ser salvo. Tem medo de perder a salvação porque eles não crerem. Mas mesmo sendo filhos e não crer do jeito que a gente crê, isso não anula a fidelidade, o amor ágape. Entendeu? O amor incondicional, a graça, a misericórdia, a bondade do eterno para com os seus filhos, para com todos nós. Oh, glória! Então, meus irmãos, o crer não é para se tornar algo, mas para ver o que já é verdade em Cristo. Tudo se cumpriu nele. Nós não somos filhos só porque cremos. Nós somos filhos antes de crer, antes da fé. Oh, glória! Hoje nós somos filhos antes da gente vir aqui à terra. Nós já somos filhos. Só que nós não sabíamos disso, como isso é maravilhoso, meu irmão. Nós já viemos sendo filho. A gente já veio aqui nessa passagem aqui na terra, já sendo filhos. E nós não sabíamos. O crer é só para entender, compreender. E aí a gente entra no descanso, a gente entra no repouso. Saudações de paz. Espero no próximo estudo eu vou estar trazendo a terceira parte,
Tá certo, meus irmãos? E aí quero encerrar na terceira parte, onde eu vou trazer algumas passagens aqui, onde Paulo fala e para a gente fechar com chave de ouro esse entendimento. Pena que nem todos assistem, verem e não está acompanhando, né? Porque todos não estão acompanhando, infelizmente, entendeu? Mas quem está acompanhando, está percebendo, está tendo um pleno conhecimento dessa verdade. Saudações de paz.